Oi. Não vamos demorar, não vamos demorar. Vamos orar, né? Vamos orar que a gente já começa e é isso. Então vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esse dia, agradeço por essa oportunidade de estar estudando, Pai, junto com todas as pessoas que passam por aqui sobre finanças, uma perspectiva mais bíblica. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, que possamos viver coisas que o Senhor tem preparado para nós, mas que o nosso coração, o nosso modo de vida esteja no teu altar, para que possamos refletir a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço por esse dia e peço que o Senhor nos abençoe com a tua poderosa mão e a tua graça sobre esse assunto e sobre tudo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, hoje falaremos sobre a segunda parte dos mitos sobre dinheiro, né? Que é o capítulo 4 do livro A Transformação Total do Seu Dinheiro. E no final, uma palhinha do livro do Randy Alcorn, que fala sobre mordomia, tá bom? Porque o livro do Dave é muito, vamos dizer assim, muito prático humano, né? E eu gosto sempre de trazer o peso da palavra, porque o peso da palavra é aquilo que realmente vai nortear o nosso caminho, impedindo que a gente caia em armadilha, tá bom? Então vamos lá? Se tiver alguma pergunta, vai escrevendo e eu vou respondendo ou respondo no final para não perder meu raciocínio, tá bom? Então vamos lá, mito 9, nós vimos até o mito 8 na semana passada, então eu vou retomar agora com o mito 9. O mito 9 diz assim: as empresas de gestão de dívidas na TV, como American Debt, vão me salvar. A verdade, você pode até sair da dívida, mas apenas com o seu nome destruído. Então aqui é o seguinte, existem algumas empresas americanas que fazem isso. Eu não sei se no Brasil a gente tem isso, né? De empresas que fazem gestão de dívida. Mas lá existe isso, então a pessoa acaba contratando, a pessoa já tá lascada, né? Aí vai, contrata alguém para fazer essa gestão de dívida. E aí, eu até escrevi aqui algo, eu sempre vou colocando alguma coisa também, que é a minha percepção junto com o que o Dave fala, mas nós precisamos nos responsabilizar por nossas dívidas e montar um plano. Não devemos terceirizar. Eu penso assim, da mesma forma que a gente foi lá e gastou de forma irresponsável, não teve uma boa gestão, né, financeira, a gente precisa dar um passo para trás, se responsabilizar e tomar a frente para resolver. Isso é uma boa experiência. Isso é algo que traz enriquecimento. Tudo que é problema, eu vejo assim, sabe, gente? Tudo que é um problema, que se apresenta como um problema na minha vida, na verdade é uma oportunidade de eu aprender. E na Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes você está passando uma situação difícil, eu já passei situações difíceis financeiras e de saúde, já passei. Mas eu tinha convicção de que Deus estava comigo, né? E que, tá bom, eu tenho que resolver um problema, então eu vou resolver um problema. Deus vai me abençoar, eu vou resolver um problema e vai dar certo. E foi normalmente o que aconteceu, certo? Eu sei que é difícil quando a gente está passando pela situação, mas é um ato de fé. É um ato de fé se posicionar e buscar em Deus para resolver aquela situação que Deus dá sabedoria. Tá certo? Então, esse é o mito 9. O mito 10. Posso comprar um kit para limpar meu nome e todas as minhas inadimplências passadas serão apagadas. Então, parece que lá nos Estados Unidos tem um kit que promete limpar o seu nome. Aí é a verdade, apenas as imprecisões podem ser limpas dos relatórios de crédito, então isso é uma farsa. Esses kits sugerem que a pessoa tire um novo número de seguro social e isso é fraude.
devemos encarar o problema de frente e resolver. Então, na verdade, eles falam para as pessoas criar como se fosse um novo CPF, né? Isso é fraude, tá, gente? A gente só pode ter um CPF. Só um, certo? Então, é tudo atalho, né? Ele fala muito aqui disso, desses atalhos, que às vezes a pessoa tá desesperada, às vezes tá numa situação muito difícil, e aí toma esses atalhos, gente, atalho nunca foi bom. Quem leu aqui O Peregrino, do Bunyan? Quem não leu O Peregrino, leia. O peregrino, ele vai trilhando um caminho até a cidade celestial. Aquilo é uma figura da vida cristã, né? É uma alegoria. Só que ele tem uma marca. Quando ele sai da casa dele para ir até a cidade celestial, e é bem conturbado esse caminho, é muito mesmo a nossa vida cristã, ele tem uma marca. Então, quando ele chega na cidade celestial, ele entra. Outras pessoas também trilharam um caminho, não igual ao dele, mas trilharam um caminho e chegaram à porta da cidade celestial, mas não tinham a marca. E porque não tinham a marca, não puderam entrar. Então não adianta, sabe? Não adianta atalho. A gente precisa tomar o caminho da verdade e resolver o problema, tá? E no livro do Crown a gente aprende muito sobre honestidade. Honestidade, gente, é algo que é um valor que ele é absoluto. Não dá pra gente ser meio honesto. Ou a gente é honesto ou a gente é desonesto. Então, muito da questão do dinheiro também trabalha a nossa honestidade. Até de encarar a realidade mesmo, sabe? E para resolver as coisas. Então aqui atalhos vão aparecer. Atalhos vão, pessoas, sugestões, mas o ideal sempre é o caminho da honestidade. Que mais? Mito 11. Minha sentença de divórcio diz que meu cônjuge tem que pagar a dívida, não eu. Esse é um mito. Então sai lá a sentença do divórcio, aí lá fala que eu não sei como é isso no Brasil, tá, gente? Até porque eu nunca passei por um divórcio, né? Mas eu não sei como que é isso, bíblica aí na legislação do Brasil. Mas aí fala aqui, então eu tô compartilhando com vocês. Verdade. As sentenças não têm o poder de remover seu nome de cartões de crédito e hipotecas. Então, se seu cônjuge não pagar, esteja pronto para isso. A dívida ainda é sua, né? Também tem a questão de regime de casamento, né? Então, eu não sei como que é isso dentro do Brasil, mas normalmente o cônjuge essa dívida vai ser dos dois, mesmo depois do divórcio, tá? Então, o ideal porque aí ele fala lá o exemplo, a mulher fica assim, mas não vamos, então não precisa vender a caminhonete para pagar dívida. Então ele fala assim, não, já se divorciou, não tenha pena, faça de tudo para resolver a situação, tá? Então venda os bens, quite as dívidas, não empurre com a barriga, resolva, tá? Mito 12. Vou declarar falência e começar de novo. Isso parece fácil, verdade. A falência é um evento angustiante e transformador que causa danos ao longo da vida. O David, ele decretou falência, né? Quando estava com, acho que 29 anos, ele foi à falência. E aí ele fala nessa parte do mito que é terrível. É muito difícil. Olha o que ele fala. A falência está listada como os 5 principais eventos negativos que alteram a vida pelos quais passam por ela. É muito difícil. Deixa feridas profundas na psique e no crédito. Nos Estados Unidos, permanece no relatório financeiro de crédito por 10 anos. Eu não sei como que é aqui no Brasil, mas fica no registro, né? Porque isso é um histórico do seu crédito, né? Você é questionado em entrevistas de emprego e empréstimo se já declarou falência. A transformação total do seu dinheiro, que é o que vai ensinar no livro, né?
te ajudará a evitar o pedido de falência. E aí, ele, no final do capítulo, desse pedaço do livro, ele fala conta o testemunho de uma mulher que ela pediu falência 3 vezes. Ela já estava meio velha, já estava com 54 anos. Ela ia pedir a 4ª vez. E aí, então, quer dizer, ela passou a vida toda, gente, pedindo falência. A vida inteira ela passou pedindo falência. Olha que coisa terrível. Já que fica 10 anos no registro, né? Então, quer dizer, depois dos 10 anos, sai do registro e a pessoa pode começar de novo. Mas, pela idade dela, tudo me indica, né, que ela passou a vida inteira pedindo falência. Tá? E aí ela mudou, ela comprou o livro, começou a estudar o livro, e aí na 4ª vez não pediu falência e estava colocando a casa em ordem, fazendo a transformação total do seu dinheiro, tá? Então, é possível, tá? Isso aqui também não tem que ser uma condenação, tá bom? Se você já passou por isso, se você está passando por isso, peça a Deus misericórdia e graça para levantar a cabeça, começar de novo, colocar a casa em ordem, não deixar com que isso aconteça novamente, porque Deus é misericordioso e é bondoso. Eu tenho falado isso em todas as aulas, porque é realmente o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração e é a verdade da palavra de Deus, né, gente? A palavra de Deus diz que o Senhor, ele prefere muito mais a misericórdia do que o juízo. Ele é misericordioso. A vida não é misericordiosa, o banco não é misericordioso, os negócios não são misericordiosos, mas Deus é. E isso não deve ser uma sentença de fracasso, né? Porque nós somos falhos. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, se aconteceu, o passado ficou para trás. O que eu preciso fazer agora para mudar minha situação a partir de hoje, né? E fazer essas mudanças de tudo aquilo que a gente já está conversando nesse livro e o que a gente conversou no livro anterior, tá bom? É assim que eu entendo, tá? Mito 13. Não posso usar dinheiro porque é perigoso, posso ser roubado. Essa questão tá bem complicada, né? Porque esse livro do Dave aqui acho que é 2018, essa nova edição, não tenho certeza. Mas a gente realmente praticamente não usa dinheiro, né? Aqui, fazendo uma alusão ao tempo que a gente vive hoje, eu acredito que também pode se aplicar o Pix, né? Então, é uma forma também da gente não ficar usando cartão de crédito. Como eu já falei, o Dave é bem contrário ao uso de cartão, né? Porque essa questão do cartão, ela deixa essa sensação de que a gente não tá gastando, na verdade, e a gente tá, né? Então, vamos falar aqui do Pix, vai. Então, fazer o uso do Pix é importante. Aí ele fala que é verdade. Você está sendo roubado todos os dias por não usar o poder do dinheiro. Por quê? Quando usamos dinheiro, gastamos menos. Realmente, você tá com dinheiro na tua conta lá. Vou falar do Pix, né? Você tá com dinheiro na tua conta. Aí você passa o Pix e aí o saldo já cai. Você já, opa! Então não é tudo que eu vou olhar, que eu vou comprar. Não é todo o passeio que eu quero fazer, que eu vou fazer. Porque você tá vendo a redução ali instantânea no saldo da sua conta, tá? E ele orienta, né, que seja assim. Tem a questão daquela teoria dos envelopes, a gente fala disso no Crown, separar por envelopes, né, o gasto lá de alimentação, lazer e N coisas, né? Mas isso também se aplica ao orçamento. O orçamento também são as caixinhas e a gente tem determinado o que vai de gasto para cada caixinha, né? Aquilo também tem que trazer essa sensação de, puxa, aqui foi demais. E aí ele, acho que lá na frente ele vai falar, mas ele fala que se você tem uma conta, por exemplo, de alimentação e ela tá estourada, você não vai, ou de lazer, você não vai pedir um outro iFood, porque tá estourada a conta, então você vai fazer a comida que tem na sua casa. Certo? Então o orçamento mostra quanto vai para cada caixinha, tá? Mito 14. Não posso pagar pelo seguro. Verdade. Há alguns seguros que você não pode ficar sem. Seguro que assegura a esposa... Ah, então, gente, ó, isso aqui é importante. A gente acho que viu no Crown isso, né? Que, vamos supor que você é dona de casa, né? Você
depende financeiramente totalmente do seu marido, né? Então, às vezes, é o caso de se pensar, né? De fazer um seguro para te proteger. Porque às vezes tem criança pequena, né? E se o marido faltar, como é que vai ser? Isso até se aplica, até uma coisa que eu ainda quero falar sobre isso, que na minha casa, por exemplo, fazer faculdade, as meninas fazerem faculdade é negociável. Eu sempre falei para elas que elas precisavam fazer. Justamente por quê? Mas elas querem se casar, elas querem ter filhos. Eu não imponho nada, né? Eu peço que Deus as guarde e as direcione. Talvez elas façam homeschooling com as crianças, né? Eduquem em casa, né? Porque elas foram assim, então talvez seja assim. Mas assim, o marido pode faltar, e aí? Aí não tem uma profissão, não tem um jeito de trabalhar, como que faz? Né? Então, Cristiane, eu acho importante sim, né? Mesmo sendo uma moça, fazer faculdade. Eu acho que é importante, porque numa necessidade tem uma profissão, tem como ganhar dinheiro, né? Tem como. Eu tenho certeza, gente, que se eu procurasse emprego na área de engenharia hoje, eu achava. Porque primeiro que o pessoal não quer trabalhar de CLT, né? Então, não tem interesse, né? Mas assim, só colocando isso pra vocês que na minha casa eu acho isso importante. Eu acho que é um assunto importante pra gente conversar, né? Tá? Então a gente tá falando de seguro aqui, né? Fazer faculdade, as filhas, eu vejo assim como seguro, né? A gente tem que confiar em Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, assim, o seguro para segurar a esposa, no caso de morte do marido. Eu acho importante, né? Todos nós odiamos o seguro até precisar deles. Então, seguro automotivo residencial, seguro de vida por invalidez, às vezes uma pessoa que é autônomo, que trabalha por conta, né? E se acontecer alguma coisa com essa pessoa? E aí ele conta o caso de um casal, tinha tudo certinho, bonitinho, mas ele tinha esse seguro e aí ele teve um problema de saúde e ficou inválido e estava segurado lá por causa disso, tá? Então, assim, são coisas da vida, coisas até meio chatas a gente lidar, mas que é importante a gente pensar, né? Seguro-saúde, tudo isso a gente precisa pensar e avaliar e pesquisar dentro da realidade, né? E fazer ou não, tá? Mito 15. Se eu fizer um testamento, posso acabar morrendo. Verdade. Você vai morrer, então faça isso enquanto é tempo. Tem que pagar. Gente, quem já. Olha, quando a pessoa morre, eu tava falando isso com meu marido essa semana, por causa do meu pai. Eu não sei senha de nada, assim, eu sou filha única. Então eu preciso, né, quando for lá na casa deles, que a gente não mora muito perto, preparar isso. Pai, cadê a conta? Qual é o nome da conta, a senha, né? Deixar isso tudo assim, meio na mão. Porque ninguém é eterno, gente. A gente vai morrer. E a gente vai deixar bagunça para os outros? A gente vai deixar tudo desorganizado para os outros? Sabe? Pagar espólio para advogado, gente, é uma fortuna. Então, o testamento, ele deixa tudo organizado. E a brigaiada? E a brigaiada que dá? Não, eu vou ficar com isso. Não, eu vou ficar com aquilo. Agora, assim, se você faz o testamento e tudo isso é custo, né? Você tem que contratar um advogado, mas é infinitamente mais barato do que pagar um espólio. Então, a pessoa vai deixar um patrimônio. Isso aqui são só provocações, tá? Eu não sou especialista, não estudei. Até que em casa a gente não fez ainda. É uma coisa que precisamos fazer. Deixar tudo acertado. Para não ter dor de cabeça depois, né? Está no radar para a gente fazer. Mas a gente vai morrer. Então a gente precisa deixar organizado para nossa família. Tudo divididinho, bonitinho. Quem vai ficar com o quê? Porque depois ainda vira briga. Aí ainda dá confusão entre irmãos, né? Então é importante fazer. Então você vai morrer. Então vá com estilo e financeiramente em paz, tá? No Crown também a gente vê isso, né? De deixar tudo organizado, bonitinho.
No caso dos pais, tem pais velhinhos, também saber de conta, o que que tem, o que que não tem, deixar um roteirinho organizado, guardado, quando precisar, para não dar problema, né? Meu pai, eu já conversei alguma coisa assim, mas não. Meu sogro é bem organizado nessas coisas, graças a Deus, mas, né, a gente tem que ajudar eles a pensar, né? A verdade é essa, tá bom? E como a gente não fala só do Dave Ramsey, mas a gente fala também do Randy Alcorn, que fala sobre mordomia, eu queria falar algumas coisas aqui com vocês sobre mordomia, que é o mordomo, né? Eu até coloquei essa semana, acho que foi nos stories, que depois da nossa live da semana passada, de que o termo feminino é governanta, né? Então, normalmente existe mordoma, mas é um assassinato, eu acho, na língua portuguesa. Eu procurei o que seria o mais culto, é governanta, tá? Então vamos lá. Um mordomo é alguém a quem foi confiada a riqueza ou a propriedade de outra pessoa. Então não é dela, mas foi confiada a ela, né? Com a responsabilidade de administrá-la no melhor interesse do proprietário. Então não é no melhor interesse do mordomo, mas sim do proprietário. É como se fosse proprietário, né? Como se fosse a confiança do proprietário é tão grande, tão absurda, que ele entrega na mão do mordomo, confiando que o mordomo vai cuidar, administrar, como se fosse o interesse do próprio dono, tá? Do proprietário. Deus é assim. Deus confia as riquezas dele para nós, confiando que a gente vai administrar da melhor forma. Um mordomo recebe recursos e autoridade suficientes para cumprir suas responsabilidades designadas. Então, ele tem recurso e autoridade. O Senhor também nos dá, né, recurso e autoridade para a gente administrar o recurso que Ele coloca na nossa mão. O objetivo principal de um mordomo é ser considerado fiel por seu mestre, pois o mordomo usa os recursos do mestre para cumprir as tarefas que lhe foram delegadas. Então, o mordomo ele vai administrar a casa, tudo o que acontece na casa, os empregados, os insumos, a limpeza, a organização, a prataria. Eu até falei disso, né? Lá do Downton Abbey, quem não assistiu, assista, que aí tem o Carson lá, a figura do mordomo. Como que é? E essa é a nossa figura diante do Senhor com relação não só às finanças, mas, eu vou ler aqui, ó. Nosso uso de dinheiro e bens é apenas um aspecto da mordomia. Mas todos os seus aspectos são círculos sobrepostos. Em Êxodo 36, 2 a 7, vemos o tabernáculo sendo construído por pessoas doando tempo, energia, habilidades, dinheiros e bens. Então, a mordomia é com relação aos nossos talentos, mordomia com relação às nossas habilidades, mordomia com relação ao nosso tempo, mordomia com relação à nossa energia, mordomia conforme nossos bens e conforme os nossos dinheiro também. Então imagina, Deus dá um dom para você, confiando que você vai gerenciar e administrar esse dom da melhor forma. Você está fazendo isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu hoje, eu tô assim, meu espírito tá naquela inquietude, né? Meu livro 7 do professor não vai estar para venda esse, tá, gente? Esse aqui eu vou dar para as escolas, para os professores. E ele já vem com as respostas, os diagramas e tal. Eu tô muito feliz, porque isso aqui eu entendo que foi parte da minha mordomia ao Senhor. Deus me chamou para fazer e eu cumpri com o chamado do Senhor, né? Então, eu terminei o currículo inteiro, do 1 ao 7, morfologia e análise sintática. Então, o que aconteceu? E se você olhar para a minha vida, eu não era a pessoa mais capacitada a fazer isso. Mas eu ouvi o chamado do Senhor e recebi uma capacidade, eu tenho certeza, uma unção específica de Deus para fazer isso. E eu acho que eu fui uma excelente governanta daquilo que Deus me deu. Então isso traz uma satisfação para mim, porque eu vejo o resultado, eu recebo mensagem das pessoas. A semana retrasada eu recebi a mensagem de uma mãe que usou todos. Ela tem 3 filhos. Os 3 usaram.
E eu tava tão angustiada aquele dia. Eu tava chateada. Tinha acontecido algumas coisas, tava bem triste. E aquela mulher me mandou um áudio. Gente, eu ouvi a transcrição, mas... a transcrição é um negócio dessa mãe no Instagram, assim. Ela me mandou por direct. Eu a conheço, ela é uma pessoa maravilhosa. E ela foi persistente e aplicou o currículo com os seus filhos. E ela mandou mensagem para mim, eu chorei. Eu chorei porque muitas vezes eu não vejo o resultado, assim. Se a pessoa não me manda uma mensagem, se eu não... mas aquela mãe me mandou. E ela falou assim, puxa, Cris, eu tô tão feliz que agora saiu 7, os meninos mais velhos terminaram os 6 agora, estão aguardando os 7, e eu vejo a facilidade que eles entendem, compreendem as coisas, então muito obrigada, me agradecendo, e falou um monte de coisa aqui pra mim, que eu não preciso compartilhar com vocês, mas assim, o que acontece? Nesse ponto, eu sinto do fundo do meu coração que fui uma boa governanta. Eu vi o chamado do Senhor, eu tenho certeza que eu recebi uma capacidade do alto para fazer, eu fiz. Ah, porque eu sou muito boa, porque eu sou excelente. Não, não é nada disso. Eu sou uma baita cara de pau e eu sou obediente. Procurei ser obediente ao longo desses anos, né? Comecei a fazer isso em 2018. São 8 anos, né? E isso... às vezes eu não vou ver, assim, absurdos, né? Eu não vou ver, não sei o que Deus tem proposto. Mas se eu mudei a vida de uma criança com meu currículo, se eu pude ajudar uma criança começou a amar a língua portuguesa, uma criança sabe diagramar, uma criança sabe analisar, uma criança ama a língua portuguesa, para mim já valeu. Além das minhas filhas. Por quê? Porque o reconhecimento não vem, claro que é gostoso, é maravilhoso ver isso reverberando na vida das pessoas, mas o mais importante foi que eu fui obediente. Eu ouvi a voz de Deus, obedeci, trabalhei, pesquisei, estudei muito, gente, muito mesmo. E muitas vezes orando, pedindo a direção de Deus, chorando. Deus, eu não estou entendendo isso, me mostra o caminho, Senhor. Então, é sobre isso. Não é só dinheiro. É o nosso trabalho, fazer um trabalho com excelência, saber usar o tempo. Nosso tempo às vezes é tão drenado, né? Com coisas inúteis, bobagens. E Deus quer fazer tanta coisa na nossa vida e a gente deixa o tempo escorrer pelo dedo. E às vezes não constrói nada. E Deus tá... eu sinto isso, eu sempre falo isso pra Luciana Grossa, minha amiga Luciana, quando eu vou lá no clube, eu converso com o clube em janeiro, que ela me chama, e da última vez que eu fui, e eu tenho falado isso também para Ana, lá do clube de apologética, que nós somos como Neemias, eu sinto isso. Mães simples, mães que se sentem, às vezes, muitas vezes incapazes, né? Mas que tomam a frente e falam, eu vou aprender isso aqui. Eu vou aprender junto com eles, e oram, e buscam a face de Deus, e Deus faz a obra. Deus tem feito a obra e é muito lindo isso, muito lindo. Nós como copeiras mor, né, como Neemias, que era um copeiro mor, não era pedreiro, subiu o muro. Por quê? Porque foi o mordomo do chamamento de Deus. Ele não ficou só chorando, se lamentando. Ele se levantou, pediu misericórdia ao Senhor, jejuou e foi falar com o rei e pediu recurso para o rei e o rei deu para ele. Mas por que o rei deu para ele? Provavelmente ele era um excelente copeiro. E o rei viu que ele estava triste. Por que está abatido o teu semblante, Neemias? E Neemias falou, o meu povo está lá, minha terra, está tudo arrebentado, não tem proteção, os muros estão caídos. Ele, eu vou te ajudar. O que você precisa? Preciso de cartas, porque senão iam saquear quando ele estivesse andando. Mas por que, gente? Porque, sabe, também essa ética do trabalho, essa seriedade, cumprir com a palavra. Eu falei que eu ia terminar o currículo, eu fui até o fim. Vocês não imaginam a sensação de alívio que eu tive, que eu olhei, chegando hoje, né? Chegou hoje, gente. É o 7º livro, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando eu terminei, eu falei, acabou. Glória a Deus. Eu concluí o chamado do Senhor. Não vai parar aqui.
certo? Mas as crianças estão amparadas com morfologia e análise sintática, com diagramação. Então, é isso. Isso tem que se aplicar em tudo, né? Na finança, nosso cuidado com a nossa família, com o nosso marido, manter a calma, procurar estudar sobre casamento, como é que eu lido com meu marido, com paciência, com amor, coração, com os filhos, oração, cobrindo a vida deles, dando atenção, conversando, ministrando, pregando, conosco mesmo, Senhor, cuidando da nossa saúde, da nossa alimentação, da nossa casa. É possível fazer isso perfeitamente todo dia? Não é. Mas se esforçando em fazer o melhor, dentro da possibilidade, né? É isso. A Eclésia falou, seu material é realmente incrível, eu mesma tenho aprendido muito. Ah, Eclésia, glória a Deus. Mas o mérito não é meu, o mérito é do Senhor. Deus foi direcionando, guiando, tudo ali foi resposta de oração. Pois aprendemos para ensinar. Justamente isso. É o resgate de 12 gerações, como a Laurie Bluedorn, do Ensinando Trivial, fala. É o resgate. E aí, quer dizer, você está tendo uma oportunidade como eu tive, porque eu tive que aprender também. Eu tive que aprender. Você aprende e aí você começa a ver a vida de forma diferente. Você flui, você não vive mais uma vida limitada, né? Porque a linguagem é a base de tudo, gente. Linguagem é a base de tudo. Para ler um livro de finanças, para ler a Bíblia, para ler um livro de física, para ler química, para ler um contrato, tudo é linguagem. Tudo é linguagem, né? Então eu fico muito feliz por isso, glória a Deus. A Elo disse que é uma das matérias que ela mais... Olha, meu coração já incha de alegria, já infla, porque é sobre isso. É sobre ouvir o chamado, se colocar como mordomo fiel. Amém, Senhor. Isso para tudo, né? Para o casamento, para a maternidade, para a paternidade, na igreja, servir a igreja, na vizinhança e cumprir com aquilo que o Senhor chamou. É isso, né? É isso, é sobre isso. Tá bom? Minha gente, eu acho que é isso. Nossa, como foi rápido hoje, né? Falei muito rápido. É que era mais curta mesmo, né? Era só uns mitos. Tinha um mito doido lá que não tem nada a ver com o Brasil, eu tirei, mas foi só um. O restante tudo eu compartilhei com vocês. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Estão fazendo orçamento, usando o aplicativo, tá dando certo, não é uma linha reta, né? Às vezes um dia sim vai bem, outro não, mas o importante é persistir, né? Que dá certo. Vocês têm alguma dúvida? Bom, a próxima aula, se Deus quiser, segunda-feira que vem às 8 horas de novo. E aí o capítulo 5, tá, do livro do Dave Ramsey, diz assim, mais 2 obstáculos, ignorância e aprovação dos outros. É o que ele vai falar aqui, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Sim? Talvez? Não? Então é isso. Espero que esteja contribuindo com a vida de vocês. Se vocês sabem de alguém que tem alguma dificuldade nessa área, compartilha com a pessoa. E mão na massa, né? Lembrando dessa questão da mordomia, que é extremamente importante para a nossa vida. A gente só quer ser chamado de fiel diante do Senhor, né? Tá bom, gente? Então é isso. Uma boa noite de descanso para vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço e tchau.